Jesus, que calor. Bom, então no último slide nós vimos que atenção, que um problema quando ele é n elevado a um número conhecido, aqui tem um 1, tá? Transparente, mas tem, né? Porque todo número sozinho, na verdade, é elevado a 1, né? N ao quadrado, 2 é um número conhecido, n ao cubo é um número conhecido, n, sei lá, qualquer potência, décima potência, é um número conhecido, isso é um problema de tempo polinomial. Agora, se eu tenho um número conhecido, que por sua vez é elevado a um número que depende do que eu vou colocar de dados, sendo que o maior exemplo disso são problemas de otimização combinatória, tá? São problemas em que eles crescem ao ponto de ficarem inviáveis de serem executados muito rapidamente. Não é que eles são impossíveis de serem executados, é que talvez leve mais tempo do que o ser humano vive, ou talvez a gente não tenha memória RAM ou processador suficiente para chegar a essa solução, e isso chega muito rápido. Se aumenta só um pouquinho o problema, ele já leva muito mais tempo. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu peguei um problema de tempo exponencial, que é um problema de distribuição de sinal de antenas, que um italiano tinha achado uma solução em tempo exponencial, e eu peguei e adaptei aquela solução daquele italiano de maneira que ficou em tempo polinomial. E isso foi minha dissertação de mestrado, tá? E se eu tivesse achado uma solução um pouquinho melhor, eu acho que também seria como tese de doutorado, serviria também, tá? Então isso aqui é muito interessante para quem vai trabalhar na área científica da computação, tá? Ok? Vamos em frente, vamos para o último slide, que é NP difícil e NP completo. Então, o que nós vimos até agora foi os problemas de tempo polinomial, tá? E os problemas de tempo não polinomial, que são os de crescimento exponencial. Crescimento exponencial e polinomial, que é n elevado ao número conhecido, e não polinomial, que é n elevado ao número desconhecido, tá? Não é que o número não existe. Um ano passado o aluno me perguntou, ou ano retrasado, não mais, mas mesmo sendo n, é um número que existe, não é um número fantasmagórico. Eu falei, não, mas é diferente você dizer que o número não existe, dizer que o número é desconhecido. Existe, mas você não sabe qual é, tá? Varia, né? Você vai saber somente na hora que executar o programa e as variáveis forem inseridas, tá? Então, aqui eu tenho um tempo polinomial em vermelho, de novo, sumiu o meu slide, cadê? F5, aqui, ok, tá? Tempo polinomial, e eu tenho tempo, tá gravando? E tenho tempo não polinomial, certo? Agora os matemáticos discutem que, na verdade, isso aqui deveria ser feito assim, ó. Tempo polinomial faz parte do conjunto não polinomial, porque, como eu disse, é um número que existe, só a gente não sabe qual é, aqui a parte azul. E aqui existe, a gente sabe qual é, né? Só que a gente sempre denomina pelo conjunto menor. Agora, o não polinomial, tá? Os matemáticos e cientistas da computação discutem se isso não existe isso aqui, ó. Dentro do não polinomial, o NP, ou não polinomial completo, e o NP difícil, tá? Então, P, NP, NP completo, NP difícil, certo? É isso que os matemáticos discutem, se existe e se é desse jeito por causa desse campo aqui, ó, o NP difícil. Aqui nós estamos falando da fronteira da ciência da computação, tá? Vamos lá. É a partir daqui que a computação já não sabe mais o que tem para frente. Tem um prêmio do Cray Mathematics Institute que oferece $1 milhão para quem provar formalmente que esse desenho que está errado ou ele está certo. Não importa o que você vai provar, tá?
Esse desenho aqui é chamado de diagrama de Euler. E esse problema é chamado de P versus NP. O pessoal quer saber se existe o NP difícil e se o NP completo é uma subdivisão, um subconjunto do NP que faz parte do NP difícil. Tá? Mas eu vou explicar isso para vocês com mais calma. O NP completo é um problema não polinomial, ou seja, é um problema que o big O dele é um número conhecido elevado a um número não conhecido, mas que com certeza existe uma solução, tá? Esses são os problemas NP, tá? Eles dizem que esse é um problema é mais difícil que NP, mas vou começar tudo de novo, tá? Acabei falando de um jeito que pode confundir vocês. O NP completo, esse aqui que está dentro do azul, tá? O NP completo, tá? Ele é um problema NP, tá? Ele faz parte do conjunto NP difícil, tá? Porque ele faz parte desse conjunto aqui, tá? E só que eu tenho certeza que existe uma solução num tempo aceitável, tá? E eu vou rodar, e se eu rodar o tempo suficiente para aquele problema ser executado, com certeza eu vou achar uma solução. Com certeza eu tenho uma solução, tá? Então o pessoal diz que esses problemas são mais difíceis que NP, mas que tem solução. Aqui nessa parte azul são os problemas que têm solução, mas que são NP, tá? Ok? Muito bem. Então, por exemplo, encontrar o menor caminho que percorra todos os nós do grafo. É o desafio que o nosso Google Maps faz, né? Encontrar o menor caminho, encontrar o melhor caminho, etc e tal, né? Levando em conta que esses números aqui são quilômetros, tá? Isso aqui, tá? Eu posso solucionar usando algoritmos de busca em largura, tá? Que são problemas que crescem conforme a quantidade de nós que eu coloco aqui no meu gráfico, tá? Então aqui eu tenho 5 nós, se eu colocar 6 ele fica muito mais pesado, se eu colocar 7 ele fica muito mais pesado, se eu colocar 8 ele fica muito mais pesado. E então eu para mim achar a melhor solução de todas, com certeza, e a única saída é eu testar todas as possíveis rotas. Claro que isso levaria um século, e é claro que não é assim que é feito. Ele é feito encontrando uma solução aceitável, tá? Então, se eu não me engano, o algoritmo de busca em largura que é usado nesses softwares de GPS, se eu não me engano, se chama STAR. Você pode até buscar na internet, STAR de estrela mesmo, né? Eu acho que eles devem botar um R a mais, um S a mais, mesmo mais. Mas é STAR o nome, tá? Que ele vai achar o menor caminho num tempo aceitável e que vai ser mesmo o menor caminho talvez 90% das vezes. Mas a única maneira de eu ter certeza que aquela solução, que aquele algoritmo me deu, seria eu testar um por um. E testar um por um, eu ia aumentar muito o tempo de execução, conforme aumentasse a quantidade de nós e, portanto, de ruas aqui que eu teria que percorrer para percorrer aqui o caminho nesse grafo, tá? O pessoal de redes trabalha muito com isso, tá? Ok? Muito bem, tá? Esse problema que eu apresentei para vocês, se vocês quiserem pesquisar na internet possíveis soluções, etc e tal, é o problema do caixeiro viajante, tá? Aqui a ideia é qual é o menor caminho para percorrer todos aqui, ó, como se fosse um caminhão de lixo percorrendo todos aqui. Esse é um problema, me descobrir com certeza qual é o menor caminho, é um problema NP completo, ou seja, só aumentar um pouquinho o número de nós, que a única maneira de ter certeza que a resposta é a melhor de todas, é um problema tão grande que não seria possível calcular em uma vida, tá? Então o pessoal faz aproximações, ok? Outros problemas NP completo clássico, tá? Tetris, roteamento de veículos, Torre de Hanoi,
Soma de conjuntos, nós não resolvemos isso na aula aqui, eu vou até apagar esse aqui, ó. Soma de conjuntos, mochila preciosa, problema de clique em gráficos, cobertura de vértices num grafo, conjuntos independentes, tá? Nada disso a gente fez na aula, esse ano não deu para nós fazer, tá? Todos esses problemas aqui, meus alunos, tá? Só um pouco antes de eu começar em heurística, alguns cientistas acham que é, na verdade, um único problema. Aliás, tem uma tese na matemática que diz que os problemas NP completo, todos eles, na realidade, são um problema só. O problema de otimização combinatória. Tá? E tem gente que não acha isso, tem gente que acha que são problemas diferentes. Ainda não se sabe a resposta, como eu disse, nós estamos na fronteira da nossa tecnologia agora, tá? Então, agora nós vamos entrar na heurística, tá? Em ciência da computação, existem duas propriedades para você criar um algoritmo para tornar ele um algoritmo comum, um algoritmo normal, tá? O algoritmo tem que ter um tempo de execução aceitável e a solução ela deve ser ótima, ou seja, deve ser a melhor solução ou boa para o problema em todos os casos, tá? Uma heurística não cumpre uma dessas duas coisas. Então, como eu disse aqui, ó, a aproximação que faz o star lá ou qualquer outro algoritmo que tenha no GPS, tá? Ela é uma heurística. Por quê? Porque ela faz isso num tempo de execução aceitável, mas a solução ela não é garantido que ela é sempre ótima ou provavelmente boa. Ela é ótima ou provavelmente boa em 99,9% dos casos. Não, mas teria que ser em 100% para deixar de ser uma heurística, tá? Então, quando alguém perguntar, teu algoritmo é uma heurística? Aí você pode responder, não, meu algoritmo tem sempre a solução ótima para todos os casos. Ou então você diz, não, ele não é uma heurística, ele é uma solução válida, tá? Então eu acho uma solução que é válida para aquele problema, tá? O que eu escrevi aqui? O heurístico não cumpre uma das propriedades. Podendo ser um algoritmo que encontra boas soluções a maioria das vezes, mas não tem garantia que sempre encontrará. Ou o algoritmo tem um processamento rápido, mas não tem provas que seja rápido para todas as situações. Outra situação de ser uma heurística, que eu poderia pegar um problema em que ele ficará processando um tempo indefinido, né? Ok? Então, essa é a ideia da heurística, é quando eu não tenho uma solução ótima ou então uma solução, um tempo de execução aceitável. Heurísticas adotadas por aproximação, por probabilidade, por restrição ou parametrização. O meu algoritmo garante que vai dar uma solução, contanto que os parâmetros sejam no máximo 5, ou contanto que não tenha mais do que 50 cortes diferentes, ou estatisticamente ele achou a solução em 93% dos casos. Olha, a solução é aproximadamente por aí, né? Essas são heurísticas, tá? Eu teria que perguntar para os professores de inteligência artificial, mas a minha impressão que eu tenho é que Deep Learning é uma heurística, porque ela vai por aproximação, né? Vamos lá. Qual é a diferença, então, muitos devem estar se perguntando, de um problema puramente NP para um NP completo? São raros os problemas apenas NP. Geralmente ou ele é P ou ele é NP completo, ou ainda ele é NP difícil, porque não foi achada uma solução boa para ele ainda, né? Ou quem sabe não existe uma solução boa para ele ainda, tá? Mas existem dois exemplos que eu posso dar para vocês. Equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash você encontra lá quando você vai executar um programa que usa a teoria dos jogos, que não tem nada a ver com videogame nem nada assim. É o seguinte, é uma espécie de leilão que eu faço com recursos, ó. Eu dou uma certa quantidade de fichas para cada elemento disputando o recurso e faço um leilão e dos recursos a serem disputados. Aí alguns elementos que estão disputando para aquele recurso compram
e aí acham que pode comprar um melhor, vendem para conseguir mais ficha, e compram outro, e vendem, e compram outro, até que chega um ponto em que eles acham que o risco de você vender para comprar outro é muito grande, então eles param de ofertar, e quando todo mundo parou de ofertar, aí encerra o programa. Porque o programa encerra? Porque ele chegou no equilíbrio de Nash. Ninguém quer mais mudar a sua posição. Talvez não estejam satisfeitos, mas não querem mudar. Então, o equilíbrio de Nash, em teoria dos jogos, é um problema NP, porém não é NP completo. E o isoformismo de grafos é eu pegar um grafo e descobrir se ele é igual ao outro, embora ele esteja montado diferente. Ó, isso aqui é isoformismo de grafo. Esses dois grafos são iguais, tá? Só que eles estão montados diferentes, ó. O 1 tá ligado no 5, e assim como o A tá ligado no G. Ó, o 2 tá ligado no 6, assim como o H tá ligado no B. Aí você olhar esses grafos aqui e dizer, eles são iguais ou não? Isso é isoformismo de grafo, isso é um problema NP, mas não é NP completo, nem NP difícil, é só NP. É um número fixo elevado a um número que depende da quantidade de arestas que eu tenho aqui no meu grafo, tá? Então, esse é um problema NP, mas não é NP completo, nem NP difícil, tá? E o NP difícil? O NP difícil é um princípio de que o problema que nós vamos solucionar, nós não sabemos se ele tem uma resposta. Nós vamos processar e nós não sabemos se ele vai encontrar uma resposta. E se ele encontrar, talvez, ou então, né, uma outra situação, eu posso não achar essa resposta verdadeira, tá? Então, é um problema que a gente não assim, uma grande conquista é você conseguir pegar um problema, tirar do universo do NP difícil e jogar para cá, para o NP completo, tá? Isso também dá uma tese de doutorado, ok? O exemplo do NP difícil, esse exemplo, for, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não existe nenhum compilador no mundo que saiba se isso aqui foi um erro teu ou se isso aqui é um laço eterno que você montou e no meio lá tem um break, tá? Então, esse é um problema NP difícil. Existem muitos outros, ok? Então, meus queridos, vocês façam esses exercícios que eu passei para você aqui, de calcular a complexidade desse algoritmo, e me passem, é o último exercício do ano. Eu ainda terei mais um vídeo, só que esse vídeo eu vou dar um exercíciozinho apenas valendo nota, tá bem? Então, um abraço para vocês, tudo de bom, e divirtam-se calculando a complexidade daquele programinha. Tenho certeza que vocês vão perder apenas alguns minutos, mas também tenho muita confiança de que vocês... Mas que merda! Que vocês não vão esquecer desse conteúdo, porque é muito fácil de memorizar. Tchau, tchau!